Mano, os crentes simplesmente estão putos. Porque um pastor famoso disse que Jesus não era um carpinteiro. O pastor se chama Rodrigo Silva e ele já foi no Flow e em vários podcasts famosos. O cara é um arqueólogo e ainda tem um canal com mais de 3 milhões de inscritos no YouTube. A questão aqui é que ele disse que Jesus não era um carpinteiro, não era um rico e também não tinha uma casa. Ele teria falado isso em resposta indireta a um pastor chamado Abílio Santana, que fala que na Bíblia diz que essa era sim a profissão de Jesus. E os caras estão simplesmente tretando só por causa disso. Meu amigo, o ser humano é uma desgranha mesmo. Porque o povo que deveria supostamente ser mais unido era o povo cristão. Mas até hoje eu não entendi por que tem tanta divisão nessa bodega. Como por exemplo, todo mundo sabe que o católico normalmente não se dá com o evangélico. Simplesmente porque o católico acredita que a mãe de Jesus era uma santa e o evangélico acredita que era só uma mulher usada por Deus. E só por causa disso os crentes já saem na mão ao som de Linkin Park. Mas voltando à treta, o pastor Abílio Santana respondeu o Rodrigo Santos numa live. E eu já vou adiantando logo que a coisa ficou feia. Porque o cara já chega logo dizendo que foi pesquisar e viu que o pastor Rodrigo Santos é um haitista. Na visão dele é uma nomenclatura para quem não segue os ensinamentos de Cristo. Ou seja, ao invés dele atacar diretamente a opinião dele, ele atacou diretamente a pessoa. Eu acho isso meio paia de dizer, já que sempre eu vejo o Rodrigo Santos falando e ele realmente tá falando de Deus. Então tipo assim, não é só porque uma pessoa não segue a mesma religião que você, que ela também não esteja seguindo a Cristo. O problema é que as pessoas acham que simplesmente a religião delas é a certa e acabou. Sem falar que o Rodrigo Silva nem citou o nome dele, quando falou que Jesus não era um carpinteiro. Mas ele sentiu totalmente que foi pra ele e ficou todo ofendidinho. Pelo que eu entendi também, Abílio Santana acredita que Jesus era muito mais rico do que as pessoas se imaginam. E que até casa na praia o maluco tinha pra ficar ostentando. Caralho, o maluco é brabo. Já o Rodrigo Silva, em contrapartida, acha que Jesus era muito mais humilde e que não ia nem conseguir se aposentar no INSS. Mas o Abílio Santana já puxou logo a Bíblia e começou a ler vários trechos que provam que Jesus tinha uma casa. Aí o cara venceu no argumento mesmo, porque realmente dá pra provar isso lá. Mas também eu não vi ele dizendo nada que provasse que Jesus tinha uma casa na praia. Ou seja, meu irmão, tá 1 a 1 essa briga por enquanto. O Rodrigo dizendo que o Abílio força a Bíblia e o Abílio dizendo que o Rodrigo não é cristão. Aí os dois estão sendo radicais demais e eu não sei porquê. Mas eu cresci na igreja e basicamente é todo mundo assim por lá. Eu sinceramente não entendi a grande relevância de Jesus ter ou não uma casa na praia. Dele ser um carpinteiro ou dele ser rico ou pobre. Por na história de Jesus, o que devia importar mais não deveria ser o sinal de amor e sua mensagem? Tipo, imagina tu morrer sendo torturado sem ter culpa nenhuma de nada. Tudo pra salvar um povo que 2000 anos depois estaria um xingando o outro por motivos que nem são tão relevantes assim. Ainda por cima esse Abílio Santana solta a frase: quem te contou que adventista é cristão? Mano, o cara perdeu totalmente a razão falando essas coisas. Ele literalmente tá dizendo que só a opinião dele leva até Jesus. E sinceramente eu tenho pena de quem congrega na igreja desse cara, porque isso é uma lavagem cerebral pura. É um dos motivos de eu ter abandonado a igreja. Parece que todo mundo lá faz o oposto do que deveria fazer. As pessoas na igreja deveriam não julgar, deveriam amar o próximo e respeitar. Sabe, só aquele básico que Jesus veio só pra ensinar isso. Mas todo mundo lá tá sempre julgando, xingando, fazendo fofoca e panelinha. Eu já tive uma amiga que vinha do trabalho e ao invés de ir pra casa, ela ia pra igreja, porque queria ouvir uma mensagem reconfortante. Mas mano, ela vinha direto do trabalho, então ela tinha que vir de calça mesmo. Eu não quero falar o nome da igreja pra evitar problema, mas acredite ou não, cara, vieram falar mal do que ela vinha vestida. Porque na visão deles, homem tem que usar calça e mulher tem que usar vestido ou saia. E acredite ou não, a menina acabou parando de frequentar a igreja por causa disso. O fato é que na igreja tem muito mais julgamento do que no mundão, e isso deveria ser o contrário. Afinal de contas, todo mundo lembra que Jesus ensinou a não julgar. E essa história da calça nem sentido tem, cara. Quem foi que falou que calça é roupa de homem e vestido é roupa de mulher? Se na própria época de Jesus ele usava um manto que mais se assemelhava a um vestido do que tudo. O conceito de roupa de homem e roupa de mulher em si acaba mudando de geração em geração. Até porque se você for pesquisar, já teve uma época que o azul era considerado cor de menina e o rosa cor de menino. Eu não entendo por que tanto julgamento por besteira, isso acaba servindo só mesmo pra afastar as pessoas da igreja. Como por exemplo é o caso desse pastor Abílio Santana. Porque mano, embora o Rodrigo Silva tenha apresentado a opinião dele sobre Jesus, em nenhum momento ele citou o nome do Abílio, e muito menos xingou o mesmo. Mas o Abílio só faltou bater na cara do mano, então que xingou diretamente ele. Eu acho que essa história ainda não acabou e ainda vai ter muito mais vindo por aí. Então se inscreve no canal pra gente continuar acompanhando o X1 dos crentes. Pegue na minha pomba!